Agora para você, Encontro com as Profecias. Encontro com as Profecias. A apresentação: Hamilton Menezes. A profecia que vamos estudar hoje foi feita ao sacerdote Eli. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa da servidão? O que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofni e a Finéias, te será por sinal, ambos morrerão no mesmo dia. 1 Samuel, capítulo 2, 27 e 34. O relato completo dessa profecia está em 1 Samuel 2, 27 a 36. O profeta enviado por Deus faz duras críticas à forma como Eli dirigia a família dele, e vai atingir diretamente os filhos que viviam de forma desordenada, desrespeitando o local sagrado de adoração. Vamos conhecer um pouco sobre Eli, a família dele e o trabalho que exercia. Eli era sumo sacerdote em Siló nos dias da juventude de Samuel. 1 Samuel 4, versículo 18. Outro ponto sobre a vida desse homem que podemos deduzir, segundo 1 Crônicas 24, 13 e 6, é que Eli foi o primeiro sumo sacerdote da linhagem de Itamar, o filho mais novo de Arão. Após a morte de Sansão, Eli atuou como juiz civil e religioso em Israel por 40 anos. Eli tinha 58 anos quando começou a exercer o ministério de sumo sacerdote e juiz. Como chegamos a essa conclusão? 1 Samuel capítulo 4, versículo 15, diz que era da idade de 98 anos e cujos olhos estavam tão escurecidos que não podia ver. Se ele morreu com 98 anos e reinou 40, então começou o trabalho com 58 anos. Era pai de 2 filhos, Ofni e Finéias, e sobre estes 2 filhos, Eli perdeu completamente a autoridade. Eli foi colocado por Deus na função mais importante sobre o povo de Israel. Ele era olhado como exemplo, como um referencial, e a família dele também. Só que ao governar Israel, esqueceu de governar a própria casa. Foi um pai transigente, amava a paz e a comodidade e não exercia a autoridade para educar e corrigir os filhos. Não tratou da educação dos filhos como coisa importante. Imagino que Eli recusou esse dever porque implicava em contrariar a vontade dos filhos. Eli não pensou nas consequências dessa conduta displicente. Esqueceu de educar os seus filhos para Deus e para os deveres da vida. Amigo ouvinte, nós não podemos repetir o erro de Eli. A educação dos filhos foi confiada aos pais e não à igreja ou à escola. Muitos pais não têm coragem de dizer não aos filhos e esses crescem entendendo que tudo e todos devem estar à disposição. São discípulos de educadores ditos modernos que insistem com a ideia de que contrariar os filhos causa traumas e prejuízos. Porém, essa ideia de educação de filhos contraria o que Deus diz sobre o assunto. Pais, os filhos precisam conhecer de forma bem clara quais são os limites. Quando acordar, quando comer, quando brincar, quando estudar, quando trabalhar, quando ficar em silêncio e quando falar. O pai que não estabelece limite para o filho não está cumprindo a sua missão de educador. A tarefa de educar é da família. A igreja e a escola são apenas entidades que complementam essa educação. Mas vamos voltar à história de Eli e os filhos dele.
O profeta foi até Eli, lá pelo ano de 1165 a.C., e disse que Deus iria intervir na sua casa, pois não atuava como pai e muito menos como líder religioso e juiz para os israelitas. Os filhos de Eli tratavam as ofertas no santuário de forma leviana e banal. Aquilo que Deus havia orientado para ser solene e inspirador estava sendo tratado como coisa comum e sem valor. Agiam de forma vulgar e até com violência quando alguém oferecia sacrifícios. Não respeitavam os símbolos que ali estavam. Além disso, cometiam adultério com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. O povo de Israel estava escandalizado com o comportamento profano e rebelde dos filhos do sumo sacerdote para com as coisas santas de Deus. Amigo ouvinte, quero chamar sua atenção para o fato que Eli sabia de tudo e, como sumo sacerdote e juiz, tinha o dever de impedir que seus filhos agissem desse jeito para com as coisas de Deus. O Senhor, porém, não pode tolerar por muito tempo a vulgaridade e o tratamento leviano para com as coisas sagradas. Se Eli se omitiu, Deus agiu. E a profecia se cumpriu. No ano de 1141 a.C., houve guerra entre os filisteus e Israel. E nessa batalha foram mortos 4.000 soldados israelitas. A arca, símbolo da presença de Deus, foi tomada pelos filisteus como troféu de guerra. Nessa batalha, os filhos de Eli foram mortos. 1 Samuel 4, versículo 13. A profecia demorou de 23 a 24 anos para se cumprir. Assim como foi dito pelo homem de Deus a Eli, tudo aconteceu. Amigo ouvinte, Deus é amor. Jamais, porém, permitirá que o nome dele seja zombado e ridicularizado por muito tempo. Li já há algum tempo uma história muito própria para esse momento. Um pastor viajava pelo interior do Rio Grande do Sul, próximo à cidade de Cachoeira do Sul, quando começou a cair uma forte chuva. Ele e seu colega procuraram um abrigo num armazém onde um grupo de homens bebia. Ao perceber que os dois estranhos eram missionários, começaram a zombar de Deus e do cristianismo. Um dos pastores os repreendeu dizendo: "Meus amigos, vocês não devem falar assim do Deus do céu." Então um dos homens, que além de estar alcoolizado, tinha na mão um cachimbo apagado, contestou zombeteiramente dizendo: "Se há um Deus no céu, ele deve ser capaz de acender este cachimbo." Enquanto estendia a mão para apostar, caiu um raio e fulminou aquele homem blasfemo. Reflita sobre tudo isso e creia no Senhor Deus, e você estará seguro. Creia nos profetas dele, e você prosperará. Deus nos deixou a revelação expressa em sua palavra. Este é o programa número 24 da série Encontro com as Profecias. Encontro com as profecias. No site encontrocomasprofecias.com, você pode ouvir novamente, baixar o áudio ou a cópia escrita desta mensagem. Nosso e-mail é contato@encontrocomasprofecias.com. contato@encontrocomasprofecias.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para Encontro com as Profecias, Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 12.300-970. Encontro com as profecias. Você ouviu Encontro com as Profecias, um presente dos seus amigos, os Adventistas do Sétimo Dia.